programa Luz Sideral, nossa reflexão semanal, o pão nosso da filosofia. O campo inesgotável de sabedoria cósmica em busca permanente do entendimento pleno das leis eternas, ao encontro do equilíbrio, da paz, da justiça, da prosperidade e do amor universal sideral. Muito bem, a edição de hoje é de número 102, o tema é Egoísmo e Ganância, sugestão do amigo André Basso, daqui a pouco ele irá falar também. Um abraço aí a você, ouvinte do Luz Sideral, é sempre um prazer estarmos aqui semanalmente com as nossas reflexões filosóficas sobre os diversos temas e hoje com essas duas palavras, egoísmo e ganância, que tanto mal representam para bilhões de seres humanos e espirituais que ainda carecem do entendimento do verdadeiro sentido da vida universal, da vida eterna, o que fazemos na Terra ou no plano espiritual, justamente partindo desta premissa de que somos espíritos eternos, não importa se estamos na Terra ou em qualquer das dimensões espirituais desse planeta ou de qualquer outro, porque são várias esferas siderais aqui no planeta Terra, e o apóstolo Paulo, por exemplo, disse que foi até o terceiro céu, que na nossa contabilidade são 7 céus ou esferas na Terra, para cima e para baixo. Quanto mais baixas, mais inferiores, e quanto mais altas, mais superiores na evolução espiritual. Simples assim. Então, quando aqui descemos, nos deparamos com o vale-tudo do sobreviver, né? E em meio aí a uma sociedade capitalista, corruptiva, destruidora e, por fim, egoísta e gananciosa. E não basta as guerras bélicas, agora também a acirrada guerra comercial, o embate econômico entre as nações com os famigerados tarifaços, pipocando aí para todo lado, não é mesmo? E causando estrago para todos neste capitalismo insano, neste comércio desumano em frene, pelo ter, pelo possuir insaciavelmente e alucinadamente. Onde vai parar tudo isto, não é mesmo? Bom, eu vou passar esta pergunta ao jovem Alterlex Jimenez, programador, analista de sistema, direto da região de Montreal, Canadá, que vai nos trazer aí também a sua reflexão. Olá, Taíde e ouvintes do programa Luz Sideral. Fico muito feliz em poder participar com a minha visão no assunto ganância do episódio. Antes de mais nada, é preciso lembrar que a ideia de lucro era mal vista na cultura católica, até a católica apostólica romana, até a Reforma, onde o protestantismo mudou isso. Na ideologia protestante havia uma forma de saber se seu negócio era abençoado por Deus. Qual era essa forma? Se sua empresa desse lucro, significava então que Deus abençoava a sua empreita. O lucro era bem visto e ele então se transformava de mal visto da cultura anterior para ser bem visto, né? Muitos países foram fundados com esta ou aquela forma de pensar, né? Ou protestante ou católico. O Brasil, ele seria muito mais católico, né? Enquanto que os Estados Unidos seria muito mais protestante, né? Nessa visão do lucro. São duas ideias então que se encaram, né, e se chocam. Assim como Thomas Hobbes, o filósofo, né, ele se esbarra em Rousseau, porque o Hobbes que disse que o homem é lobo do homem, porque sua natureza seria má e egoísta, né, enquanto que Rousseau descrevia o homem como sendo naturalmente bom e livre. São duas formas de pensar. Catolicismo versus protestantismo. Hobbes versus Rousseau. São todos paradoxos necessários na nossa busca irremediável por soluções da vida que fazemos todo dia nesse planeta Terra. Somos, como diria o poeta Paul Celan, somos megalomaníacos reticentes. E eu ainda preciso lembrar, antes de finalizar, da coragem do empreendedor para fazer uma certa antítese do assunto ganância e egoísmo, né? A coragem do investidor em empreender, em acreditar no mundo, acreditar no presente. Nem sempre se tem lucro de imediato, mas essa coragem os faz persistir. A coragem também viva dos navegadores portugueses, por exemplo, que investiram a fim de achar algo além do precipício, a terra de Veracruz, Brasil e as Américas.
Bom, eu encerro por aqui minha rápida intervenção. Ouça Louis Armstrong e se mantenha do lado ensolarado da rua. Nunca se esqueça. Um abraço a todos e até mais. Boa! Manter-se no lado ensolarado da rua é como manter-se na luz sideral do Cristo. Assim falou o jovem Alter Leques, direto do Canadá. Obrigado. Então, aí está uma reflexão da chamada antítese ou antitese, que me pareceu aí uma excelente reflexão para quem gosta de observar as coisas sobre os diversos ângulos, sobre todos os aspectos. E é claro, em tudo podemos sim extrair o lado positivo do progresso humano e espiritual, como o próprio Armagedon, fruto do egoísmo e da ganância desenfreada, também tem o seu lado positivo, o de encerrar um ciclo de processo desastroso, da atual humanidade e dar início a um novo ciclo, uma nova civilização, desta vez um progresso material e espiritual de mãos dadas para o perfeito equilíbrio do homem e da natureza. Bem, eu vou convidar agora o jovem filósofo André Basso, estudante pesquisador permanente dos livros filosóficos, históricos, científicos e dos chamados livros sagrados, incluindo aí o maior deles, a Bíblia, e em todos os povos da humanidade. André, a sugestão foi sua, deste tema, egoísmo e ganância. Então, queremos ouvir também a sua reflexão sobre o assunto de hoje. Sim, Ataíde, é isto mesmo. Me veio aqui à mente esse tema porque é bem evidente o desespero que estamos vivendo na Terra e que vem num crescente, principalmente nesses últimos anos, a corrida frenética pelo ter, que se resume na ganância e no egoísmo, estão aí, à flor da pele, na maioria dos terrícolas dessa civilização do homem lobo do homem, como bem lembrou o jovem Altelex, lá direto do Canadá. Daqui a pouco também nós teremos aí a participação do nosso amigo Odair Tonin. Eu trago também a minha modesta reflexão sobre o assunto de hoje. Bem, nós vamos falar dos tipos de egoísmo que existem, São vários, mas eu fiz um resumo aqui de alguns. O egoísmo individual restringe-se a tais fatores: a saciar a luxúria sexual, glutonaria, o querer se autoprojetar na sociedade como espírito de grandeza e fama, no acúmulo de riquezas e objetos e posses e patrimônios. Objetos de posses são fatores que impressionam as vítimas da luxúria sexual, glutonaria e a vida de ostentação. Tais pessoas passam por cima de todos os valores para saciar suas egoidades. Isso ocorre muito: mania de riqueza, de grandeza, superfaturar, a exploração do trabalho alheio nas indústrias, comércios, ONGs, governos, sindicatos, esportes, na ciência, tecnologias. O egoísmo nacional não é diferente. É a mentalidade xenófoba, mente tribalista, onde os indivíduos fanatizados por sua pátria, por possuir algum tipo de importância no mundo, seja ela intelectual, religiosa, comercial, econômica, poder bélico, fatores esses de guerra e misérias. E o egoísmo eclesiástico? Essa é uma terrível fonte de discórdias, guerras, opressões, controle, subjugação, fanatismos, proselitismos, nepotismos, exploração do trabalho e do suor alheio. Tais fatores são a prova da falta de centralidade no eu. Autoconhecimento, autoinvestigação. Bem, uma aprofundação do ego disperso nas ilusões de Maya. Maya quer dizer ilusões. Eu poderia estender-me aqui sobre esses três egoísmos de forma bem desmembrada, mas eu vou deixar na descrição do vídeo um material rico, bem detalhado sobre o assunto, que está em um livro do professor Humberto Roden, intitulado Lampejos Evangélicos. Título: Egoísmo Individual, Nacional, Eclesiástico. Está lá na página 71. E também o capítulo 14 do livro Dias de Grande Paz, de Moni Sadhu, com o subtítulo A Técnica da Vichara, o Caminho Direto. Mas qual é a causa de tudo isso? Vamos às palavras do maior dos mestres deste planeta, o condutor e criador deste orbe, o Cristo. Ele diz: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou, o que pode o homem dar em troca de sua vida?
Está lá em Marcos, capítulo 8, versículos 36 e 37. No evangelista Marcos. Bem, prossegue o Cristo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Está no evangelista Mateus, capítulo 6, versículo 33. E eu digo aqui, ou seja, é a realização do eu. E mais um pensamento do Cristo planetário. O reino de Deus não vem com aparência exterior, ou seja, na exteriorização dos fenômenos. E nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Quer dizer, o próprio eu. Está em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Ramana Maharshi, o grande sábio da Índia, vem nos falado que o indivíduo confunde o que ele é. O seu eu amorfo, quer dizer, que não tem forma definida, com o seu corpo físico, sua personalidade, regidos na maior parte pelos 5 sentidos, onde diz, isso é meu, eu sou o corpo, o mundo é real. Os sentidos são ladrões que roubam a energia do eu. Aqui diz o sábio Arunaraginirata, o famoso sábio de Tiruvannamalai. E prossigo, e diz mais o sábio Ramana Maharshi, você não é o corpo, você não é a mente, você é a consciência pura, o eu. Você a tudo permeia. Esteja ciente disso em todos os momentos, mesmo enquanto você estiver trabalhando. Bem, prossigo aqui no meu raciocínio. Manter a consciência no eu evita uma série de sofrimentos repetitivos em vidas sucessivas, em períodos curtos de grande intensidade kármica. Veja o que diz o livro Kaivalya Navanitam, mencionado por Ramana Maharshi. Olha aqui, meu filho, aquele que se esqueceu a sua verdadeira natureza nasce e morre alternadamente, girando repetidamente na incessante roda do tempo, quer dizer, a roda da vida, né? Como uma pena apanhada em um redemoinho, até que ele realize a verdadeira natureza do eu. Se ele vier a ver o eu individual e o seu substrato, o eu, então ele se torna o substrato, que é Brahman, e escapa dos renascimentos. Se você conhecer a si mesmo, nenhum mal lhe acontecerá. Já que você perguntou, eu lhe contei isso. Vamos prosseguir. A partir do momento em que o indivíduo se identifica com o seu eu, dentro da visão monista espiritual, não dual, já não tem mais necessidade de preocupações com reencarnações em períodos de curto e longo espaço, ou até mesmo o próprio interesse especulativo sobre a reencarnação. A reencarnação já não é mais o ponto central para aquele que sabe que é o seu eu. O indivíduo vem à Terra em missões para benefício coletivo e sempre para realizar o eu. Sugiro uma página de Humberto Roden que diz: por que o eu cósmico se fez ego telúrico? Está no livro Lúcifer e Logos. Está lá no YouTube também. Você pode digitar por esse nome e vai achar essa matéria. E prossigo. O mundo segue nesses tempos atuais uma insegurança sobre todos os aspectos, mas permaneçamos confiantes no ser mais alto realizado desse planeta, o Cristo planetário, que disse: portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, pelo que vestireis. Ou seja, aqui digo eu, trabalhar com empatia, dedicação às coisas necessárias, sem exploração alheia e espírito de competitividade. Seria, na definição do professor Roden, possuir sem ser possuído. E aqui o versículo 32 do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. São os profanos que se preocupam com tudo isso. Ora, o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. E aqui eu digo, o eu cósmico, a divindade, é onisciente. Lembremos disso. Versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão dadas em acréscimo. Bem, o reino de Deus é o próprio eu. Esse reino de Deus que nós temos que buscar, se ele está dentro de nós, o que Jesus quer dizer é que o nosso próprio eu é o próprio reino de Deus. Temos que nos autorrealizar. Versículo 34. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã,
O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Relativamente, temos que viver o aqui e o agora. Esses trechos bíblicos, Mateus capítulo 6, versículo 25, 32, 33 e 34. Bem, isso é uma tremenda responsabilidade minha e vossa. É um desafio realmente grande. Um abraço a todos do programa Luz Sideral. Muito bem, André Basso, obrigado. E você, ouvinte, faça também suas reflexões sobre o que estamos falando aqui e tire suas devidas conclusões para uma constante correção de rumo nas atitudes e diretrizes de vida. É assim que vamos progredindo sempre. Bom, para fechar as participações de hoje, eu vou chamar o prezado amigo e constante colaborador do Luz Sideral, Odair Tonin, livre pensador. Odair, sabemos que o egoísmo e a ganância são duas doenças que flagelam, o ser humano com seu espírito eterno. E por conta disso, ditam as regras do progresso de destruição na Terra, como falamos, Qual é a sua visão sobre este tema, com essas duas vertentes vertiginosas no progresso desequilibrado dos povos e nações? Meus prezados irmãos Ataíde, Alterlex, André e ouvintes do Luz Sideral, é com prazer que eu estou aqui de novo para oferecer minha parcela de reflexão ao tema de hoje. Digo para você, Ataíde, e a todos, o egoísmo e a ganância são duas portas fechadas que travam o nosso progresso moral e espiritual e, consequentemente, o progresso material equilibrado. Temos aí, como já foi falado, o progresso da destruição. Então, conforme você me perguntou, sim, o egoísmo e a ganância, no mau sentido, é o moto contínuo de desequilíbrio das nações, comandadas por homens desequilibrados mentalmente e espiritualmente, e quase sempre influenciados por um governo invisível das trevas que insiste em se opor ao governo do Cristo, que é o da partilha, do amor, da fraternidade, da solidariedade, da unidade planetária em torno das leis universais. Não pode haver equilíbrio fora das leis de Deus em regimes totalitários, ditadura, ou mesmo esse capitalismo desenfreado e maldoso que só enxerga um cifrão na testa do cidadão e faz dele um simples número no tabuleiro dos povos, ou seja, apenas números. Não consideram que cada criatura humana que nasce na Terra tem uma programação, um destino determinado pelos engenheiros siderais, ou no caso do planeta Terra, pelo próprio Cristo, que é o supremo governante da Terra, Jesus. Esses governos da Terra desafiam toda essa programação, essa trajetória do constante renascer para evoluir e criam regimes de exploração, de guerras fratricidas e cadeias para punir, quando precisamos de educandários para melhorar o coração, a mente da sagrada pessoa humana com o seu espírito eterno. E quando entramos no terreno do comércio, da indústria, da arte, da educação, da religião, de todos os setores humanos, encontramos toda uma cadeia de interesses egoístas e gananciosos para sobreviver aos regimes dos governamentais, igualmente gananciosos e egoístas. É toda uma rede que, enquanto não acontecer uma profunda mudança, estaremos refém desta rede perversa, de progresso perverso. E quanto a esta política dos homens gananciosos, marcada sempre pelo desrespeito às leis de Deus, pela opressão da liberdade, pelo poder da hegemonia, pela riqueza, pela corrupção, enfim, pelo egoísmo e pela infinita ganância do ter, não pode e não dará certo nunca. Mas também, quando buscamos o lado do governo de Deus, não se trata de governos religiosos, humanos, na maioria das vezes confundindo com fanatismo e verdades particulares impostas por um grupo de pessoas sedentas de poder e, portanto, de egoísmo e ganância. Não, eu me refiro a um estado natural de respeito ao ser humano, com seu livre-arbítrio, garantindo o direito de viver até a sua morte natural, sem interferência perversa de governos perversos, distanciados do entendimento das leis que regem o universo. Mas como isso se processa
Basta seguir o fluxo da vida na Terra. Alguém pode criar um corpo humano? Um espírito que anima este corpo? Não, só Deus ou um poder superior ao do homem. Aí está a base para o respeito à vida que todos têm que ter na Terra. Então está certo o Cristo quando deixou como único mandamento o seu: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versículo 34. Agradeço mais uma vez essa grande oportunidade. Um grande abraço a todos. Ok, Odair Tonin, grato. E acrescento aí na sua citação que fez aí do novo mandamento de Jesus, onde o grande profeta do Brasil, Alzira Zarur, que popularizou, inclusive no Brasil e no mundo, esta ordem máxima do Cristo, costumava repetir em suas pregações que o novo mandamento de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é a salvação da humanidade. E, para encerrar, bem a propósito, também trago aqui o pensamento do velho professor de filosofia, o saudoso brasileiro Humberto Rode, que deixou registrado em seu belo livro Sabedoria das Parábolas de Jesus, este oportuno pensamento, abre aspas, a fé aumenta na razão em que o homem se liberta do egoísmo, fecha aspas, ponto. Agradeço mais uma vez aos ouvintes, um grande abraço a todos, até o próximo Luz Sideral.